Pode. Olá pessoal, nessa aula de hoje vamos dar continuidade à nossa unidade 5, né, que é sobre relações geométricas, congruências, semelhanças e teorema de Pitágoras. Hoje vamos dar início ao tema 2, né? Na aula passada já vimos o tema 1 por completo, em duas partes, né? Nessa iremos ver o tema 2, que é bem mais curto do que o nosso tema 1, certo? O tema 2 é relações em triângulos, teorema de Pitágoras. Então, todo o conteúdo vai ser voltado para o teorema de Pitágoras, certo? É bem restrito esse conteúdo. No caso aqui, ó, comparando com o outro, o que é que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras afirma que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos. Certo, mas como é que eu vou identificar num triângulo quem é a hipotenusa e quem é o cateto? A gente viu na estrutura de um triângulo anteriormente, né? Os vértices, os ângulos internos e externos, as arestas, né? Nas aulas anteriores. Nesse a gente tem que identificar o quê? Quem é a hipotenusa? A hipotenusa, pessoal, sempre vai ser o ângulo, ou a aresta oposta, o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ó. No caso, quem seria a hipotenusa? Seria essa medida aqui, ó. Seria essa reta aqui, esse segmento de reta. Ó. E se eu tivesse um triângulo dessa forma? Quem seria a minha hipotenusa? Minha hipotenusa seria o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, pessoal, só para dar uma reforçada para vocês, é aquele ângulo formado por duas retas de maneira perpendicular, onde elas se encontram dessa forma, certo? O ângulo formado aqui entre elas é de 90 graus. O cateto oposto que está ele, a gente chama de quê? De hipotenusa, certo? Então, nesse caso, onde é que vai estar a hipotenusa? Vai estar aqui, ó. Ao ângulo oposto de 90 graus, certo? Sempre assim. E os catetos vão ser os outros dois lados. Ó. Aqui pode ser o A, e aqui o B, e aqui o B, e aqui o A, certo? Então, a relação do teorema de Pitágoras é baseado nisso. Outra. Quando vamos para a prática, para achar algum desses valores, por exemplo, eu quero calcular a hipotenusa. Só para relembrar vocês, ó, para mim poder tirar esse quadrado daqui, eu ponho a raiz do outro lado. Ó. Ou seja, minha hipotenusa é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Só é pôr a raiz do outro lado para encontrar quem? O valor da hipotenusa. Certo? Então, basicamente é isso, pessoal. O teorema de Pitágoras afirma que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, certo? Existem N aplicações desse teorema. Então, vamos ver na prática, né, como funciona. Vamos resolver agora alguns exercícios. Bem, pessoal, nesse tópico aí do tema 2, o material de vocês traz alguns exercícios, né? O primeiro dele, aliás, a primeira questão que ele aborda é a seguinte, ó. O triângulo ABC é retângulo em A. O cateto AB mede 28 centímetros e a hipotenusa BC 35 centímetros. Determine a medida do cateto AC. Ou seja, ele trouxe até a figura aí pra gente, né? Ó, da primeira questão. Primeira questão, ele trouxe a seguinte figura. Disse que aqui era um ângulo de 90 graus, certo? Aqui, ó, ele chamou de X, que ele quer saber. Bem aqui, ele pôs 28 e aqui 35, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui agora? Se ele quer saber esse valor de X aqui, ó, vou utilizar o teorema de Pitágoras, mas eu tenho que identificar primeiro quem é o meu ângulo de 90 graus. É quem? É esse que tiver o tipo quadrado aqui, ó. Então, minha hipotenusa é o 35, ou seja,
Lembrando lá da fórmula, hipotenusa ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Nesse caso, quem é minha hipotenusa? É o 35, né? Então, fica 35 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 28 ao quadrado, certo? Então, ele quer saber quem é x, né? X ao quadrado. Só eu modificar isso aqui, ó. O x vai vir para cá, ó, o primeiro. Ou então, posso deixar ele aqui e mudar quem? O 28, ó. Se ele está mais aqui, se ele está somando, ele vem para o outro lado como? Subtraindo. Então, x ao quadrado é igual a 35 menos 28. Ah, o que foi que eu fiz? Eu deixei o x aqui desse lado e botei só o 28, certo? Maneira mais explícita para vocês, para não confundir. Vou só passar o 28 para o outro lado. Então, vai ficar 35 ao quadrado menos 28 ao quadrado. Isso igual a x ao quadrado, certo? Põe o x agora, só vou inverter as posições, ó. Se é a mesma coisa que x ao quadrado igual a 35 ao quadrado menos 28 ao quadrado, certo? Então, x é igual a raiz de 1225 menos 784. 784, certo? 35 ao quadrado, 1225, 28 ao quadrado, 784. X é igual a raiz de 441. Isso é igual a 21. Ou seja, o meu valor de x é 21, certo? No item B, aliás, na questão 2, ele também nos mostra o desenho, né? Ele nos mostra o seguinte desenho, ele desenha um retângulo e pergunta qual é a diagonal. Então vamos lá, fazer esse retângulo. Ele me deu esse seguinte retângulo aqui, ó. Retângulo aqui. E falou que esse valor aqui é de 5, ó. E esse outro aqui é de 12 centímetros. Quem é que ele quer saber? O valor da diagonal. Certo. Pronto, me calcular o valor da diagonal, utilizando o teorema de Pitágoras, eu tenho que identificar quem é a hipotenusa, certo? Vocês estão conseguindo enxergar o triângulo aqui, ó? Né? Que triângulo é esse? É esse aqui, pessoal, ó. Certo? É esse triângulo aqui, ó. Então aqui eu tenho que identificar nesse triângulo aqui, ó, para me saber o valor dessa diagonal aqui, quem é a hipotenusa, né? No caso, quem seria a hipotenusa? Seria esse ângulo, esse ou esse, né? Lembrando, a hipotenusa sempre está oposta ao ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus sempre é formado por retas perpendiculares. Temos duas retas perpendiculares aqui? Não. Temos duas retas perpendiculares aqui? Não. Temos duas retas perpendiculares aqui? Temos, né? Então, o meu ângulo de 90 graus vai estar aqui nessa posição. O ângulo oposto a ele é chamado de hipotenusa, que é exatamente o que a gente quer, ó, que é a diagonal. Logo, pelo teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Diagonal vai ser igual a raiz de 12 ao quadrado dá 144. 5 ao quadrado, 25. D é igual a 179. Raiz de 179, certo? Aliás, 169. 169. 140. A raiz de 169 é igual a 13, certo? Pronto, a diagonal só é isso, ó. Então,
como a gente acabou de ver, a aplicação do Teorema de Pitágoras requer só que você consiga identificar quem é o ângulo de 90 graus, consequentemente, o oposto vai ser quem? A hipotenusa, certo? Então vamos para outra questão. Essa terceira questão, ela não é tão lógica assim de resolver ela. Como? Ela é simples, bem simples, mas a gente tem que visualizar ela primeiro. Ó. Temos um prédio aqui, ó. Um prédio menor aqui. Opa. Um prédio menor. Aqui. Um prédio maior aqui, ó. Certo? Ele diz que tem um cabo, como se tivesse um cabo aqui, ó, de A até B, né? E a altura do primeiro prédio é 15, o outro é 25. Ele me deu essa distância entre o prédio e outro, que é de 40. Pronto. E agora, olhando para essa figura, como é que eu vou achar o valor desse segmento de reta AB? Que é essa distância aqui que ele quer, né? Ó. X. Essa é a terceira questão, pessoal. Certo? Eu tenho que formar um triângulo de alguma forma com esse desenho aqui, ó, né? Eu posso puxar aqui a diagonal aqui, ó, e formar um triângulo? Posso, mas isso vai me ajudar a encontrar o valor de AB? Não vai. Então, tenho que formar algum triângulo utilizando o segmento AB, certo? Então, como é que eu posso fazer aqui, ó? No caso, pessoal, tem uma saída. Eu posso puxar uma reta aqui, ó. Pronto, formei um triângulo. Estão vendo? Não, vou fazer esse triângulo aqui, ó. Aqui é o ponto A, ó, e aqui é o ponto B. Certo? Qual é essa medida aqui, ó, entre os dois prédios? É de 40, né? Esse aqui é 40, aqui em cima também vai ser 40, beleza. 40. E essa minha altura aqui, ó, como é que eu vou saber quem é ela? Pessoal, ó, só eu fazer o quê? Se daqui para cá, ó, é 15, até essa altura aqui é 15, ó, ele me diz que o prédio inteiro tem quanto? 25, ó. Se até aqui é 15, falta quanto até a ponta do prédio? Falta 10, né? Para poder completar os 25, ó. Então, para mim saber esse valor aqui, eu vou fazer o quê? 25 menos 15 é igual a 10. Repetindo essa parte, ó. Até essa altura aqui, ó, onde eu passei a linha, que é rente, ó, é de 15. Certo? Então, para mim completar aqui, ó, ele me disse que a minha altura até esse ponto aqui, ó, é de 25. Falta quanto? Se eu já andei 15, né? Se eu já caminhei 15, falta 10 para poder fechar o quê? Os 25, ó. É 15 mais 10 é igual a 25. Então formei esse triângulo aqui, ó. Certo? Agora o que é que eu tenho que identificar? Aonde se encontra a minha hipotenusa, né? Minha hipotenusa sempre vai estar localizada entre retas que estão perpendiculares. Ou seja, se meu ângulo de 90 está aqui, o lado oposto a ele vai ser quem? Minha hipotenusa, que é justamente o que eu quero saber. Então vamos lá, ó. X ao quadrado é igual a 40 mais 10 ao quadrado. X é igual a raiz, coloca a raiz para poder tirar o x elevado aqui, ó. 4 vezes 4, 16, então que vai dar 1.600 mais 100. 10 elevado a 2, 100. Certo? Vai dar 1.700. X igual a 1.700. A raiz de 1.700 é igual a 41,3, eu acho.
mais ou menos, 41,3, certo? Arredondando o número, fica 41,2 na verdade, 41,2. Então, ó, o meu valor de x é quanto? 41,2. Ah, então quer dizer que se eu quiser puxar um cabo de um prédio para o outro, um cabo que eu digo pode ser um cabo de internet, pode ser um cabo de televisão, né, de TV a cabo, tal. Se eu quiser ligar um cabo de um prédio a outro, sem ter necessariamente que ir de um prédio a outro, sabendo essas alturas aqui, ó, eu posso fazer essa medida aqui, né? Certo? Também posso relembrar aquela questão do triângulos semelhantes, que usando os triângulos semelhantes eu posso descobrir a altura de um prédio, depois descobrir a altura do outro e a distância entre eles, para saber a quantidade de cabo que eu teria que comprar, por exemplo, quantidade de cabo de internet que eu teria que comprar para interligar o prédio A ao prédio B. Certo? Bem, pessoal, dando continuidade às atividades, né? A questão número 4 diz o seguinte, ó. A figura abaixo representa dois triângulos retângulos encaixados no ângulo cujo vértice é R. Ou seja, um triângulo menor encaixado no mesmo triângulo que maior. Certo? Algumas medidas são reconhecidas. RS é 5. RS é 5. Quem é RS? Ó? RS é 5. ST é 3. ST é 3. QT é 6. QT é 6. E ele quer saber o que? Determine a medida em centímetros do lado PQ. PQ. X. Certo? Então, pessoal, para mim saber a medida do lado PQ, eu chamei de X, eu posso utilizar o que? A semelhança de triângulos, né? Ou seja, vou chamar esse aqui de Z, ó. Z. Então, eu sei que X sobre C mais Z. Aliás, ó, vamos logo descobrir quanto equivale esse lado aqui, ó. Como é que eu sei? Utilizando o teorema de Pitágoras, certo? Eu tenho que hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos, ó, desses triângulos pequenos, certo? Então vamos lá, ó. 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais z ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 9, 3 ao quadrado dá 9, mais z ao quadrado. 9 eu vou passar para lá como? Subtraindo, então vai ficar 25 menos 9 igual a z ao quadrado. Z ao quadrado é igual a 10. 16. Igual a 16. Z é igual a raiz de 16, que é igual a 4. Certo? Ou seja, Z é igual a 4. Ah, então posso fazer a semelhança de triângulo para descobrir quem é PQ, ó. Já que eu descobri quem era Z aqui, que ele não me disse, ó. Então como é que eu faço? Eu posso fazer X dividido por 10. X dividido por 10, pessoal, eu peguei esse lado do maior, dividi por esse outro lado aqui, ó, pelo de baixo. 6 mais 4, 10, ó. Certo? Agora eu vou fazer o que? É a mesma coisa, já que eles são triângulos semelhantes, né? É a mesma coisa que 3 dividido por 4. Isso dá 4x igual a 30. X igual a 30 dividido por 4. X igual a... dividido por 4, aqui se fosse por 2 daria 7,5 aqui. 7,5. Certo? Então, recapitulando, o que foi que eu fiz para descobrir PQ? Primeiro, eu tinha que descobrir esse lado aqui do triângulo maior, eu chamei isso aqui de Z, que ele não me deu. Utilizei teorema de Pitágoras, encontrei o valor de 4, né? Então, depois,
o que foi que eu fiz? Fiz a semelhança de triângulo. Ó. Comparei esse triângulo maior, grandão aqui, ó, PQR, esse outro triângulo aqui, ó. Comparei com esse triângulo menor aqui, usando semelhança de triângulos, né? Então, quando eu utilizei semelhança de triângulo aqui, eu encontrei o valor de 7,5, certo? Bem tranquilo, né, pessoal? Só ter calma no momento de fazer os exercícios. Vamos agora para o próximo. Bem, pessoal, então dando continuidade aos exercícios, né, vamos fazer agora um exercício complementar, né? Temos a seguinte pergunta, ó. A área do triângulo retângulo, que possui base medida 5 e hipotenusa medindo 13, é igual a... Observem aí, ó, que ele já vai utilizar aqueles conceitos anteriores, ó. Que tipo de triângulo é esse? O triângulo retângulo. Como é um triângulo retângulo? Um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ó. Ângulo de 90 graus. Ele diz que a base do triângulo é o que? 5. E a hipotenusa é 13. Ou seja, eu tenho um outro valor aqui que é x, ó, que é quem ele quer saber, né? A área... não, ele quer saber a área, né? A área desse triângulo, pessoal, a fórmula da área... A área é igual a base vezes a altura, certo? Dividido por 2. A área de um triângulo é dada dessa maneira aqui, ó. A área igual a base vezes a altura. Eu tenho a base? Tenho 5. Eu tenho a altura? Não. É quem eu tenho que descobrir agora. Então vamos lá, descobrir quem é essa altura aqui, x, né? Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Hipotenusa porque está porque está ao lado oposto do ângulo de 90. 13 ao quadrado é igual a 169. Igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado, pessoal, igual a 25, certo? Tá somando, vai para o outro lado como? Subtraindo, né? Então fica 169 menos 25 igual a x ao quadrado. 169 menos 25 dá 144 igual a x ao quadrado. X é igual a raiz de 144. X é igual a 12. Certo? Então eu encontrei meu valor de x, ó, que é 12, né? Então vou só substituir o que? Na minha altura aqui, ó. Então a minha área é igual a base vezes minha altura, que é 12, dividido por 2, certo? A área é igual a 5 vezes 12 dá 60, dividido por 2 é igual a 30. Pronto. A minha área, a área do triângulo aí é igual a 30 metros quadrados, certo? Aliás, 30 centímetros quadrados, certo? Bem fácil, né? Usei só o teorema de Pitágoras, depois apliquei a minha altura, que é o x, ó, na fórmula, que é 12. 5 vezes 12, 60 dividido por 2, igual a 30, certo? O próximo exercício aí, ó, complementar, diz o seguinte, ó, vamos aqui de apagar. Diz o seguinte: uma represa no formato de retângulo possui dimensões de 30 metros e 40 metros. Ó, uma represa retangular. Então vamos fazer um retângulo representando a represa, né? Que é 40 e aqui é 30, né? Certo. Ó, qual será a distância percorrida por uma pessoa que atravessa essa represa pela sua diagonal? Ou seja, uma pessoa vai percorrer a represa fazendo esse caminho aqui, ó, diagonal, certo? Então, pessoal, como é que eu sei essa distância aqui, ó? Percebam que foi formado dois triângulos, ó. Estão vendo esse triângulo aqui, ó, embaixo?
e tem outro em cima, né? Então, o que eu quero saber é essa linhazinha aqui, ó, essa diagonal aqui. Eu sei que aqui é 90, né? Porque tem duas retas perpendiculares, formando esse ângulo aqui, né? De 90 graus. Então, quem é minha hipotenusa? Minha hipotenusa é esse lado aqui, ó, chamado de D, de diagonal, certo? Então, utilizando o teorema de Pitágoras, eu sei que D ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado, certo? D ao quadrado é igual a 30 ao quadrado. Como é que eu faço? 3 vezes 3, 9. Como é elevado a 2, eu acrescento 2 zeros. Mais 40 ao quadrado, né? 4 vezes 4, 16. Acrescento 2 zeros, porque está elevado a 2. Então, meu D ao quadrado é igual a 900 mais 1.600. Isso aqui vai dar 2.500, certo? Então, D é igual a raiz de 2.500. D é igual a 5. 50, aliás. 25, raiz de 25 é igual a 5. Ó. Então, eu só acrescento um zero depois. D é igual a 5. 50. 50 vezes 50 é igual a 2.500, certo? Então, vamos verificar se tem algum item aí, né? Então, é o item B de bola. O item correto, certo? Então, pessoal, vamos dar continuidade e fazer mais um exercício complementar, né? Voltado para o cotidiano. Vamos supor que você tenha um amigo que mora em um apartamento, certo? E você queira puxar um cabo de internet da casa dele, do apartamento onde ele mora no último andar, certo? Até a sua casa. Você quer puxar um cabo de internet. Porém, as únicas coisas que você sabe é que a distância entre o prédio e a sua casa é de 10 metros, certo? E que a altura da sua casa é de 3 metros. E que faz uma sombra de 1 metro. O sol está bem aqui, ó. Certo? Então, ó, se eu sei que aqui é a altura da minha casa e aqui é a sombra que ela faz, eu formei um triângulo aqui, ó. Aqui é 3 e aqui é 1. 1 metro é a altura, aliás, é o tamanho da sombra da minha casa, certo? Aqui, ó, vou formar outro triângulo, ó, um prédio, né? Do qual eu sei que ele faz uma sombra de 3 metros, ó. Esse aqui, ó, né? Com essas ondulações, é a sombra do prédio, 3 metros. Porém, pessoal, eu não sei a altura do prédio, ó, que eu chamei de H. Certo? Para mim poder achar o tamanho do cabo que eu vou aplicar, aliás, que eu tenho que comprar para pôr do prédio A até a minha casa, eu tenho que saber a altura do prédio dele, certo? Mas eu já sei, ó, a altura da minha casa é 3 e da sombra da minha casa é 1. E a sombra do prédio dele é de 3, ó. Qual é a altura do prédio onde ele mora? Vamos lá, ó. H sobre 3 é igual a 3 sobre 1, certo? H, 1 vezes H, meio pelos extremos, né? 3 vezes 3, 9. Ou seja, ele mora em um condomínio, em um apartamento que está a 9 metros de altura. 9. Certo? Pronto. Já descobri a altura do prédio dele. Agora o que é que falta? Ó? Pessoal, se eu puxar uma reta aqui, ó, da minha casa até a casa dele, supondo que seja de 10 metros, ó, eu até coloquei a distância em média de 10 metros, eu formei outro triângulo, ó, certo? Formei esse triângulo aqui, ó. Esse aqui é meu ponto A, esse aqui é meu ponto B. Justamente vai ser o tanto de cabo que eu tenho que comprar de internet para poder ligar da casa do meu amigo até a minha, certo? Então, essa distância aqui eu já sei que é 10, ó.
do prédio dele até a minha casa. Sei também que a altura da casa dele, ó, é de 9 metros e da minha é só 3. Ó. Se a minha só é 3, ó, essa distância aqui que falta, ó, esse complemento aqui, ó, se daqui para cá eu sei que é 3 metros. Ó. Falta quanto para completar 9? 6. Ó. Certo? Então, daqui para cá é quanto? 6. Ó. Então, o que é que eu quero saber? É isso aqui, ó. É o meu X, que é o tamanho de cabo, o tanto de cabo que eu tenho que comprar, né? Então, como é que eu faço? Teorema de Pitágoras, ó. X ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado, né? X ao quadrado é igual a 6 vezes 6, 36 mais 100, né? X é igual a raiz de 136, certo? X vai ser um valor, ou seja, o X é quem? A raiz de 13, ou de 136, certo? Então vai ser um valor aproximado a 14, a 13, aliás, a 12. Ou seja, vai comprar em torno de 12 metros. Vai ser um pouco menos, certo? Mas aqui, como não vai dar um resultado preciso, eu vou colocar um resultado aproximado, 12 metros. Por que 12 metros? Porque 12 vezes 12 dá 144, que é o número próximo a 136, certo? Então vai dar aproximadamente 12, certo? Ou seja, isso mostra a importância de sabermos essas relações aqui, ó, dos triângulos, né? Mostrando a necessidade, a aplicação desses conhecimentos na prática, no dia a dia, certo?